Enfim, chegamos na nossa última aula, aula 6, última aula da semana, tá, gente? Semana que vem tem mais. Aula 6, eixo temático 5, políticas de justiça e cidadania. E a gente vai ver o tópico, o ponto 3, enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao contrabando de imigrantes. Tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, embora frequentemente confundidos, são crimes distintos, mas que muitas vezes se entrelaçam nessa exploração de indivíduos em situação de vulnerabilidade. Ambos, tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, representam graves violações de direitos humanos e são prioridades nas políticas públicas de justiça e cidadania no Brasil e no mundo. Primeiro ponto, tráfico de pessoas. A gente vai ver conceito, modalidades e enfrentamento do Brasil ao tráfico de pessoas, porque é uma forma moderna de escravidão. A sua definição internacional está presente no Protocolo de Palermo, que é o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. E lá no protocolo de Palermo tem a definição, o conceito de tráfico de pessoas. Protocolo tipifica como crime, cito, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, o rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de uma posição de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravidão ou práticas análogas à escravidão, a servidão ou a remoção de órgãos. Fim da citação. Esse é o conceito no Protocolo de Palermo. E no Brasil, a Lei nº 13.344, de 2016, internalizou e aperfeiçoou a tipificação do crime de tráfico de pessoas. E aí vai prever diversas modalidades. A primeira modalidade, finalidade de exploração sexual, a mais conhecida, visando a prostituição ou outras formas de exploração sexual. Outra modalidade, na lei brasileira agora, trabalho análogo à escravidão, que é a submissão a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou restrição de locomoção. Outra tipificação da lei brasileira, condição de dependência pessoal extrema ou hereditária. Adoção ilegal, tráfico de crianças para fins de adoção ilegal. Outra tipificação, remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, para fins de transplante ou comercialização. E quais as características do tráfico de pessoas? Primeira característica, coerção. Segunda, vítima em exploração. E terceira, crime transnacional interno. Vamos ver a primeira característica, coerção. Não é necessário que haja transporte por meio de fronteiras. Através das fronteiras, a coerção e a exploração são centrais nesse caso. Vítima de exploração, outra característica. A pessoa traficada está sob exploração, sem a sua plena vontade. Geralmente ela está sob ameaça ou engano. Outra característica, crime transnacional e interno. Pode ocorrer
entre países ou dentro do mesmo país. E quais são as políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas? As estratégias de combate ao tráfico de pessoas se baseiam em 4 pilares, conhecidos como os 4 P's: prevenção, proteção, persecução, parceria. A gente vai ver um por um aqui, certo? Primeiro P, prevenção. Campanhas de conscientização, informando a população, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade, que são as fronteiras, as regiões com extrema pobreza e as zonas turísticas, sobre os riscos e as táticas dos traficantes de pessoas. Segunda questão, dentro da prevenção ainda, educação em direitos, empoderar indivíduos para reconhecerem situações nas quais há exploração e buscarem ajuda. Outro ponto, políticas sociais, dentro ainda de prevenção. Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas que tornam as pessoas alvos fáceis. Emprego, educação e renda. É essencial para que essas pessoas não sejam alvo do tráfico, né? Segundo P agora, proteção. Acolhimento e abrigo. Oferecer locais seguros e especializados para as vítimas, com suporte psicossocial, médico e jurídico. Ainda em proteção, a reintegração social. Programas que ajudem as vítimas a reconstruir as suas vidas, oferecendo uma qualificação profissional, por exemplo, e apoio para o retorno ao convívio familiar e comunitário. Ainda aqui, programas de proteção a vítimas e testemunhas, garantir a segurança daqueles que colaboram com a justiça. Terceiro P, persecução, que diz respeito à investigação e punição. Primeiro aspecto, dentro da persecução penal, forças-tarefa e unidades especializadas. O Brasil procura criar e fortalecer os grupos policiais e ministeriais especializados na investigação do tráfico de pessoas. Também através da cooperação internacional, que é fundamental para desmantelar essas redes que são transnacionais de tráfico de pessoas, através da troca de informações, extradição e assistência jurídicas mútuas. Outro aspecto, capacitação de agentes, o treinamento de policiais, de promotores, de juízes e outros profissionais correlatos para identificar o crime e lidar com as vítimas de forma humanizada, né? Não colocar a vítima como se ela fosse também uma criminosa. O último P dos 4 P's, parceria, uma articulação governamental, coordenação entre diferentes ministérios, justiça, relações exteriores, saúde, assistência social e as esferas de governo. E também dentro desse P de parceria, colaboração com a sociedade civil. ONGs e organismos internacionais são parceiros essenciais na prevenção e proteção e na denúncia desses crimes. Agora que temos esclarecidos o que é o tráfico de pessoas, a gente vai passar para o conceito de contrabando de migrantes. O conceito, as diferenças e o enfrentamento no contrabando de migrantes. Ele é também conhecido como tráfico de migrantes ou tráfico ilícito de migrantes e é definido pelo Protocolo de Palermo como, cito, a aquisição, direta ou indireta, de um benefício financeiro ou material através da entrada ilegal de uma pessoa no estado parte da qual a pessoa não seja nacional ou residente permanente. Fim da citação, esse é o conceito. Principais diferenças em relação ao tráfico de pessoas. Primeiro é o consentimento, né? O óbvio. No contrabando, a pessoa consente, ela quer fazer a travessia.
em ser transportada ilegalmente e ela paga por esse serviço. Já no tráfico de pessoas, o consentimento é viciado ou inexistente. A pessoa está sob coação e sob exploração. Outra diferença do contrabando para o tráfico de pessoas. Fim da jornada. No contrabando, a relação criminosa geralmente termina com a chegada ao destino. Já no tráfico de pessoas, a exploração começa ou se consolida justamente quando chega-se no destino, né? Outra questão, vulnerabilidade. Embora os migrantes que se sujeitam ao contrabando sejam vulneráveis, no tráfico de pessoas, a exploração é que é o elemento central, né? E características do contrabando de migrantes. Fronteiras. Sempre vai envolver fronteiras. Envolve a travessia ilegal de fronteiras estatais. Benefício financeiro. O objetivo é o lucro com transporte ilegal, não a exploração da pessoa em si. Riscos. Os migrantes sujeitam-se a condições de viagens perigosas, violência, extorsão, abandono por parte desses contrabandistas. Então agora vocês têm bem clara a diferença entre contrabando e tráfico de pessoas. E aí a gente pode partir para políticas de enfrentamento ao contrabando de imigrantes. O combate ao contrabando de imigrantes vai focar principalmente em 3 pontos: prevenção, repressão e proteção dessas pessoas. Primeiro aspecto, prevenção. Informação sobre riscos. Buscar conscientizar os potenciais migrantes sobre os perigos e as ilegalidades do contrabando. Também, canais legais de imigração. Promover vias seguras e ordenadas regulares de imigração, reduzindo a demanda por serviços de contrabandistas. O segundo ponto, a repressão a isso. Controle de fronteiras, fortalecendo a fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras terrestres, com treinamento de pessoal para a identificação de rotas e métodos desses contrabandistas. Ainda, investigação transnacional, tentar desmantelar as redes de contrabandistas que operam em múltiplos países. E com a cooperação internacional, que nesse caso é essencial para compartilhar inteligência e coordenar ações de repressão. Terceiro ponto, proteção é uma assistência humanitária, prestar socorro a migrantes em situação de risco. Em alto mar nós temos essa situação, em zonas de fronteira, e depois identificar as vítimas de tráfico. Garante que migrantes em situação irregular não sejam erroneamente tratados como criminosos, como já disse, mas que se identifique se foram vítimas de tráfico de pessoas também. E a última parte da aula, intersecções e desafios para o Brasil. Porque no Brasil os desafios do enfrentamento a esses crimes são ampliados. Primeiro aspecto dessa ampliação de desafios para o governo brasileiro: a extensão das fronteiras. A vasta fronteira terrestre do Brasil, com regiões que são de difícil fiscalização, vai facilitar a atuação de traficantes e contrabandistas de pessoas. Outro aspecto que é importante e que é difícil no Brasil: o fluxo de crises humanitárias. A crise migratória venezuelana, por exemplo, aumentou a vulnerabilidade de milhares de pessoas ao tráfico e contrabando de imigrantes. E qual a legislação brasileira que procura enfrentar isso? A Lei de Imigração e a Lei do Tráfico de Pessoas. A Lei de Imigração é a 13.445 de 2017 e a Lei de Tráfico de Pessoas é a 13.344 de 2016. Essas duas leis representam avanços, mas a aplicação efetiva e a coordenação são cruciais. Por isso, eu recomendo a leitura dessas duas legislações brasileiras para você ter entendimento completo desse assunto.
Outro aspecto que é uma questão importante no Brasil: a capacitação de pessoas. A necessidade de capacitar agentes de segurança e outros profissionais para diferenciar o tráfico de pessoas do contrabando de imigrantes e para lidar com essas vítimas de forma humanizada e diferenciada também. Ainda um aspecto de desafio para o Brasil: cooperação regional e internacional. Fortalecer a articulação com países da América do Sul, principalmente, e com organismos internacionais para desmantelar essas redes criminosas. Portanto, o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes exige uma abordagem integrada que combine ações de prevenção, proteção às vítimas, repressão qualificada e forte cooperação internacional. É imperativo de justiça e cidadania garantir a dignidade e a segurança das pessoas, coibindo aqueles que lucram com a exploração, e a vulnerabilidade humana. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula e de uma semana de aulas para você. Essas aulas, elas são um auxílio na sua preparação para o CNU ou qualquer outro concurso com essas temáticas no âmbito do direito. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho, mas eu ainda reitero que as aulas não são suficientes para a sua aprovação. Elas são uma ajuda para você, porque às vezes quando a gente ouve alguma coisa que a gente já leu, ou a gente vai ler depois alguma coisa que a gente ouviu, o entendimento é muito maior ou muito mais rápido. E é isso que você precisa agora nessa fase final. Portanto, assista sim às aulas, as minhas aulas de outros professores que disponibilizam aqui para vocês, mas eu peço, peguem algum material organizado. Eu tenho a apostila com material organizado para você, porque você precisa da visão geral do edital. E é sempre uma escolha, o que colocar e o que não colocar na apostila. E eu procurei trazer um material para vocês equilibrado, para que você tenha essa visão geral, mas ao mesmo tempo com profundidade. Não é a profundidade de uma tese de doutorado, mas a profundidade necessária para você acertar as questões da prova. Fiquem bem, até a próxima semana com mais aulas aqui. Como eu já disse, a gente vai ter aulas até o dia da prova e depois veremos como ficamos com as aulas para a prova escrita, mas até o dia da prova, um dia anterior, certeza, estaremos aqui com vocês. Eu vou estar aqui sempre, a equipe do curso Organiza está ajudando e organizando para nós, para vocês, toda a orientação, também no pós-venda da apostila, para que vocês tenham a melhor experiência possível e tranquilidade de estudo para passar nesse concurso. Muito obrigada, fiquem bem, até a próxima aula.